Testemunho CCB. Jovem recebe vitória após sonho profético, realização sobrenatural. Capítulo 1. A noite do sonho que mudou tudo. Era uma sexta-feira à noite, e o ar na pequena cidade de Boa Esperança do Sul estava carregado de uma tranquilidade que só os interiores do Brasil conseguem oferecer. As luzes da Congregação Cristã no Brasil CCB brilhavam como faróis na escuridão, chamando os fiéis para mais um culto de oração. Entre eles estava Lucas, um jovem de 22 anos, filho de irmãos dedicados à obra do Senhor, mas que nos últimos meses sentia um peso no coração que não conseguia explicar. Lucas trabalhava como mecânico em uma oficina local, mas seu verdadeiro sonho era abrir seu próprio negócio. No entanto, as portas pareciam se fechar a cada tentativa. Dívidas, desânimo e até mesmo dúvidas sobre sua fé começaram a assombrá-lo. Será que Deus realmente se importa comigo? Pensava enquanto se ajoelhava no templo, ouvindo os hinos que ecoavam pelas paredes de madeira. Naquela noite, após o culto, ele chegou em casa exausto. Sua mãe, Irmã Maria, uma mulher de fé inabalável, percebeu seu desânimo e o chamou para orar juntos. Filho, Deus não esquece dos seus. Você precisa confiar, disse ela, segurando suas mãos enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto do jovem. Lucas concordou com a cabeça, mas dentro de si a dúvida ainda ardia. Ele se deitou, mas o sono demorou a vir. Quando finalmente adormeceu, um sonho vivo e intensamente real o transportou para um lugar que jamais esqueceria. Capítulo 2. A visão no deserto, um encontro com o sobrenatural. No sonho, Lucas se viu em um deserto vasto e árido, onde o sol queimava sua pele e a sede o consumia. Ele caminhava sem rumo, até que, à distância, avistou uma figura luminosa se aproximando. Não era um homem comum, sua presença irradiava uma luz dourada, e seus olhos penetravam a alma. Lucas, por que dúvidas? A voz ecoou, não como um som, mas como uma verdade que ressoava em seu espírito. O jovem caiu de joelhos, tremendo. Senhor, eu tento acreditar, mas as coisas não acontecem. Eu oro, jejuo, mas parece que nada muda. Desabafou com a voz quebrada. A figura se aproximou e estendeu a mão, tocando sua testa. Uma corrente de paz indescritível invadiu seu ser. Filho, a vitória não vem no tempo que você quer, mas no tempo que eu determino. Volte para minha casa. Lá, eu te darei a resposta. E então, como um relâmpago, o sonho terminou. Lucas acordou suando frio, o coração acelerado. Era 3 horas da manhã. Ele sabia, sem sombra de dúvida, que aquilo não era um sonho comum. Era uma mensagem divina. Capítulo 3. O culto decisivo, a confissão e a profecia. No domingo seguinte, Lucas chegou cedo ao templo. Seu rosto ainda carregava as marcas da noite sem dormir, mas seus olhos brilhavam com uma determinação nova. Ele não contou a ninguém sobre o sonho, nem mesmo a sua mãe, mas sentia que algo grande estava prestes a acontecer. O culto começou com os hinos tradicionais da CCB, aqueles que ele cantava desde criança, mas desta vez as palavras pareciam ganhar um novo significado. Deus é fiel, Deus é amor. Ele ouve a voz do pecador. Quando o irmão presidente subiu ao púlpito para a mensagem, Lucas sentiu um calafrio. O servo de Deus começou a falar sobre fé em meio às provações, e suas palavras pareciam direcionadas exatamente para ele. Muitos aqui estão passando por lutas, mas Deus está dizendo, não temas porque eu estou contigo. Alguns receberam sonhos, visões e ainda duvidam. Mas hoje, o Senhor vai confirmar. Lucas arregalou os olhos. Como ele sabe? De repente, o irmão presidente parou de pregar e olhou diretamente para ele. Irmão Lucas, levante-se. O coração do jovem quase parou. Toda a congregação virou os olhos para ele. Tremendo, Lucas se levantou. Deus me mostrou que você teve um sonho, um encontro no deserto. E ele está dizendo, a vitória que você espera está próxima. Mas primeiro, você precisa entregar tudo nas minhas mãos. Lucas caiu de joelhos, chorando sem controle. Era a confirmação. Deus havia falado com ele 2 vezes, no sonho e agora, através do servo. Sim, Senhor, eu entrego tudo, gritou com as mãos levantadas. A congregação explodiu em glórias e aleluias. Irmãos e irmãs se aproximaram, colocando as mãos sobre ele, orando em línguas desconhecidas. O Espírito Santo estava ali, movendo-se de forma poderosa. Capítulo 4. Aprovação antes da vitória, o ataque do inimigo. Nos dias seguintes, Lucas sentiu uma paz sobrenatural, mas também uma oposição como nunca antes. No trabalho, seu chefe, um homem incrédulo, começou a persegui-lo sem motivo. Você anda muito distraído, Lucas. Se não melhorar, vai ter que procurar outro emprego, disse ele com um tom de deboche. Em casa, dores de cabeça fortes o atacavam à noite, e sonhos confusos tentavam abalar sua fé.
Talvez isso tudo seja imaginação minha, murmurava, enquanto se debatia na cama. Sua mãe, percebendo a batalha espiritual, o chamou para um jejum de 3 dias. Filho, quando Deus está prestes a abençoar, o diabo ataca. Mas nós vamos resistir. Eles oraram juntos, ungiram a casa com óleo e declararam a vitória. No 3º dia, enquanto jejuavam, Lucas recebeu uma ligação inesperada. Capítulo 5. A porta que se abre, o milagre financeiro. Do outro lado da linha, uma voz conhecida. Lucas, aqui é o irmão João, da congregação de Ribeirão Preto. Lembra que você me falou sobre seu sonho de abrir uma oficina? Sim, irmão, respondeu Lucas, confuso. Pois bem, um irmão da igreja está vendendo um terreno com uma pequena oficina já construída, por um preço muito abaixo do mercado. E ele disse que se for para um irmão da CCB, ele faz um desconto ainda maior. O senhor não te falou algo sobre Vitória? Lucas quase deixou o telefone cair. Era a resposta. Irmão, isso é um milagre, exclamou com lágrimas nos olhos. Não é milagre, filho. É Deus cumprindo sua palavra. Vem amanhã, e vamos ver o local. Quando Lucas chegou ao terreno, seu coração bateu mais forte. Era perfeito. Um espaço amplo com estrutura sólida e o melhor, o preço era exatamente o valor que ele tinha guardado, e que nem sabia se seria suficiente. Irmão, eu quero este lugar, disse sem hesitar. O dono, um homem simples e temente a Deus, sorriu. Eu tive um sonho ontem. Um anjo me disse para vender este lugar para um jovem que precisava de uma vitória. Acho que é você. Lucas abriu um sorriso tão largo que doeu. Deus havia orquestrado tudo. Capítulo 6. A inauguração, um negócio abençoado. 3 meses depois, a oficina mecânica Bênção do Senhor foi inaugurada com uma grande celebração. Irmãos de várias congregações vieram prestigiar, e até o irmão presidente que profetizou sobre Lucas esteve presente. Glória a Deus! Este não é apenas um negócio, é um ministério. Aqui vidas serão abençoadas, declarou ele, enquanto cortava a fita simbólica. Nos primeiros dias, clientes começaram a chegar sem nem mesmo propaganda. Um deles, um homem de negócios da cidade, disse: sonhei com um mecânico honesto que ia me ajudar. E quando passei aqui, senti que era este lugar. Lucas sorriu, lembrando de seu próprio sonho. Deus usava sonhos para abençoar. Capítulo 7. O testemunho que impactou a congregação. No culto seguinte, Lucas foi chamado para dar seu testemunho. Com a voz embargada, ele contou toda a jornada, a dúvida, o sonho, a profecia, a aprovação e finalmente a vitória. Irmãos, se alguém aqui está desanimado, saiba que Deus não esquece dos seus. Ele fala conosco, seja por sonhos, profecias ou circunstâncias. Mas precisamos confiar e obedecer. O templo encheu-se de choro e adoração. Vários jovens se levantaram, dizendo que também haviam recebido sonhos, mas tinham medo de compartilhar. O irmão presidente, emocionado, declarou: esta é uma geração de sonhadores. Deus está levantando profetas, intercessores, homens e mulheres que ouvem sua voz. Capítulo 8. Um ano depois, frutos da fé. Um ano se passou, e a oficina de Lucas floresceu além das expectativas. Ele contratou 2 funcionários, ambos irmãos da igreja, e até começou a doar uma porcentagem dos lucros para obras missionárias. Mas o maior milagre não foi financeiro. Sua fé se fortaleceu como nunca. Agora, ele orava com os clientes, muitos dos quais aceitaram a Jesus após ouvirem seu testemunho. Certa noite, enquanto fechava a oficina, Lucas olhou para o céu e sorriu. Senhor, obrigado por não desistir de mim. E como se em resposta, uma brisa suave soprou, trazendo consigo um perfume doce, como se anjos estivessem por perto. Porque quando Deus promete, Ele cumpre. E quando Ele sonha, o impossível se torna real. Diamante azul, pequeno fim? Ou apenas o começo? Este testemunho é baseado em relatos reais de irmãos da CCB que experimentaram o poder de Deus através de sonhos, profecias e milagres. A fé move montanhas, e também oficinas, negócios e vidas. Taxinha, quer ouvir mais testemunhos como este? Taxinha, você já teve um sonho de Deus? Compartilhe nos comentários. Taxinha, porque aos que creem, tudo é possível. Marcos 9:23. Texto expandido com detalhes emocionantes, diálogos reais, batalhas espirituais e a glória de Deus manifestada na vida de um jovem da CCB. Que este testemunho inspire muitos a confiar nos sonhos que Deus coloca no coração. Testemunho CCB. Jovem recebe vitória após sonho profético. A realização sobrenatural que mudou uma vida. Expansão detalhada com batalhas espirituais, diálogos profundos, cenas cotidianas na congregação cristã no Brasil e a glória de Deus manifestada de forma tangível. Capítulo 5. A noite que mudou tudo, o sonho que veio do trono.
Lucas fechou a porta da oficina com um suspiro cansado. O cheiro de graxa e metal ainda impregnava suas mãos, mesmo após lavar várias vezes. O relógio da parede marcava 22 horas e 45. Mais um dia de luta, mais uma noite de incertezas. Ele se sentou no pequeno banco de madeira ao lado da entrada, apoiou os cotovelos nos joelhos e enterrou o rosto nas mãos. Deus, até quando? Sussurrou a voz quebrada. Eu tenho feito tudo direitinho. Por que as coisas não melhoram? O silêncio da noite parecia ecoar sua dor. Os credores não paravam de ligar, as contas se acumulavam, e a sensação de que estava afundando em areia movediça o oprimia. Ele levantou os olhos para o céu estrelado, onde a lua cheia iluminava fracamente o pátio da oficina. Foi então que uma paz inexplicável o invadiu. Não era apenas alívio. Era como se alguém tivesse colocado uma mão em seu ombro. Filho, levanta. Eu não te esqueci. A voz não veio de lugar nenhum, e ao mesmo tempo de todo lugar. Lucas arrepiou-se. Não era sua imaginação. Era real. Ele se ajoelhou ali mesmo, no cimento frio, e começou a orar em línguas, aquela língua celestial que só o Espírito Santo podia interpretar. As palavras fluíam como um rio, e com elas uma visão começou a se formar em sua mente. O sonho profético, uma mensagem direto do céu. Naquela noite, Lucas teve um sonho tão vívido que ao acordar, sentiu como se ainda estivesse lá. Ele se viu em um grande salão, iluminado por uma luz dourada que não vinha de nenhuma lâmpada. No centro havia uma mesa longa coberta por um pano branco imaculado. Sobre ela, um livro aberto, mas não era um livro comum. As páginas brilhavam como ouro líquido, e as letras pareciam mover-se, formando palavras que seu coração entendia, mesmo sem ler. Uma voz majestosa, cheia de autoridade, mas também de ternura, falou: Lucas, filho meu, por que dúvidas? Ele tentou responder, mas as palavras não saíram. Então, a voz continuou. Olha. De repente a cena mudou. Agora ele estava de pé em frente à sua oficina, mas tudo estava diferente. O prédio pequeno e desgastado havia se transformado em um galpão amplo, com máquinas novas e funcionários trabalhando em harmonia. Um letreiro brilhante dizia: Lucas Mecânica, a oficina que Deus abençoou. Mas não era só isso. Ao seu lado estava um homem que ele nunca havia visto antes, alto, de barba branca, vestindo uma túnica simples, mas com uma presença que fazia o ar tremer. Este é o teu futuro, se creres, disse o homem sorrindo. Mas primeiro, você precisa passar pelo vale. Não tema. Eu estou contigo. Lucas tentou tocar o braço dele, mas sua mão passou através como se fosse névoa. Então o homem estendeu a mão e colocou algo em sua palma. Era uma pequena chave de fenda de prata, mas ela brilhava com uma luz própria. Guarde isto. Quando a hora chegar, você saberá o que fazer. O sonho terminou com Lucas acordando de sobressalto, suando frio, a chave de fenda ainda fisicamente em sua mão. Capítulo 6. A chave do milagre. O que ninguém viu. Lucas ficou paralisado. A chave de fenda estava lá. Não era um sonho. Não era sua imaginação. Ele a segurou contra a luz da manhã, e ela refletia raios prateados, como se fosse feita de um metal que não existia na terra. Irmão Lucas, você já acordou? A voz de sua mãe ecoou pelo corredor. Ele rapidamente escondeu a chave no bolso da calça e se levantou, ainda atordoado. Já vou, mãe. No café da manhã, ele mal conseguia comer. Sua mãe, percebendo sua agitação, colocou a mão sobre a dele. Filho, o que foi? Você está pálido. Lucas hesitou. Como explicar algo que nem ele mesmo entendia? Mãe, eu tive um sonho. Um sonho de Deus. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Conte-me, meu filho. E ele contou. Tudo. O salão, a voz, a oficina transformada, o homem de túnica, a chave. Quando terminou, sua mãe estava com as mãos postas sobre a mesa, os olhos fechados, murmurando: Glória a Deus! Glória a Deus! Ela abriu os olhos e segurou seu rosto com firmeza. Lucas, isso é uma profecia. Deus está te mostrando o que ele vai fazer, mas você precisa agir na fé. Não pode guardar isso só para você. A decisão: compartilhar ou guardar. Lucas sabia que ela tinha razão. Mas o medo o paralisava. E se os irmãos não acreditarem? E se acharem que estou inventando? Sua mãe sorriu. Se Deus deu, Deus vai confirmar. Lembra do irmão Paulo? Aquele que teve a visão da árvore seca que floresceu? Todos duvidaram, até que no dia seguinte, a árvore do quintal dele realmente floresceu fora de época. Deus não precisa da aprovação dos homens. Ele respirou fundo. Ela estava certa. Capítulo 7. Na congregação, quando a profecia é confirmada. Naquela noite na congregação, o irmão que presidia a reunião fez um anúncio inesperado.
Irmãos, hoje o Espírito Santo tem falado conosco sobre fé e obediência. Há alguém aqui que recebeu uma palavra de Deus e ainda não a compartilhou? O coração de Lucas bateu tão forte que ele teve certeza de que todos podiam ouvir. Ele olhou para sua mãe, que assentiu com os olhos cheios de encorajamento. Tremendo, ele se levantou. Eu tive um sonho, irmãos. Todos os olhos se voltaram para ele. Alguns com curiosidade, outros com ceticismo. Mas Lucas não olhava para eles. Olhava para o chão, enquanto contava tudo: o salão, a voz, a oficina, a chave. Quando terminou, um silêncio pesado encheu o salão. Até que, de repente, o irmão mais velho da congregação, um homem de quase 80 anos, conhecido por sua sabedoria e unção, se levantou. Irmão Lucas, sua voz era grave, cheia de autoridade espiritual. Deus me mostrou algo hoje durante a oração. Uma chave. Uma chave que abriria portas que nenhum homem pode fechar. E ele me disse: diga ao meu servo que não tema. A hora está próxima. O salão explodiu em louvor. Alguns irmãos começaram a chorar. Outros se ajoelharam. Uma irmã gritou: glória a Deus! É confirmação. Lucas caiu de joelhos, abalado. Deus tinha falado com mais alguém sobre a mesma coisa. A oração que quebrou as cadeias. Após o culto, os irmãos se reuniram em círculo ao redor de Lucas. Mãos foram postas sobre sua cabeça, e as orações começaram a subir como incenso. Pai Celestial, confirma tua palavra na vida deste teu servo. Senhor, abre o céu sobre a oficina de Lucas. Quebra toda a maldição de pobreza e derrota em nome de Jesus. De repente, Lucas sentiu como se uma corrente invisível se partisse dentro dele. Uma dor aguda no peito, como se algo estivesse sendo arrancado, o fez gritar. Os irmãos o seguraram, enquanto ele caía no chão, sacudido por uma força sobrenatural. Sai, espírito de dúvida! Sai, espírito de derrota! O irmão mais velho ordenou com voz de trovão. Lucas sentiu algo sair dele. Era como se uma nuvem escura fosse sugada para fora de seu corpo. Quando abriu os olhos, estava suado, exausto, mas leve. Mais leve do que nunca. Estou livre, sussurrou, entre lágrimas. Estou realmente livre. Capítulo 8. O dia em que tudo mudou, o milagre na oficina. Na manhã seguinte, Lucas chegou à oficina com um sentimento de expectativa que não conseguia explicar. Ao abrir a porta, porém, seu coração afundou. Um cano havia estourado durante a noite, e a água havia inundado metade do espaço. Ferramentas enferrujadas, documentos molhados, o chão coberto por uma lama grossa. Não, ele murmurou, sentindo desânimo voltando. Mas então, lembrava-se da chave. Tirou-a do bolso e a segurou com força. Deus, o Senhor me disse que esta chave abria portas. Mas que porta? Foi então que seus olhos caíram sobre o velho cofre onde guardava os poucos trocados que ainda tinha. Ele nunca o abria. Era mais um símbolo de sua falência do que qualquer coisa. Mas algo o impulsionou a se aproximar. Com mãos trêmulas, inseriu a chave de prata na fechadura. Clique! O cofre se abriu. Dentro, onde antes havia apenas moedas soltas e papéis velhos, agora havia um envelope grosso, com seu nome escrito em letras douradas. Isso não estava aqui ontem, ele sussurrou, pegando com cuidado. Dentro, havia um cheque no valor de 50 mil reais, assinado por um homem que ele nunca havia conhecido, com uma nota: para a expansão da oficina que Deus abençoou. Porque eu, o Senhor, farei coisa nova. Isaías 43, 19. Lucas caiu de joelhos, chorando como uma criança. A visita inesperada. Eu sou o homem do seu sonho. Enquanto Lucas ainda estava ajoelhado, a campainha tocou. Ele se levantou, enxugando as lágrimas, e abriu a porta. Diante dele estava um homem alto, de barba branca, vestindo um terno simples, mas com uma presença que fazia o ar vibrar. Bom dia, Lucas, o homem sorriu. Você me reconhece? Lucas arfou. Você é o homem do meu sonho. O homem assentiu. Meu nome é Elias. Sou um servo de Deus, e ele me enviou para te ajudar. Lucas o convidou a entrar, ainda atordoado. Elias olhou ao redor para a bagunça da inundação e sorriu. Não se preocupe com isso. Até amanhã, tudo estará seco e restaurado. Mas agora temos coisas mais importantes a discutir. Ele abriu uma pasta e colocou sobre a mesa um projeto detalhado. Deus me mostrou que esta oficina será o início de algo muito maior. Você não será apenas um mecânico, Lucas. Você será um abastecedor de sonhos. Muitas pessoas virão até aqui não só para consertar carros, mas para encontrar esperança. Lucas olhava os papéis incrédulo. Era o mesmo desenho que havia visto no sonho. O galpão amplo, as máquinas novas, o letreiro brilhante. Mas como? Ele perguntou, a voz falhando. Elias colocou a mão em seu ombro. Deus já proveu os recursos.
O cheque que você encontrou é apenas o começo. Confie nele. E lembre-se, a chave não era para abrir um cofre. Era para abrir seu coração à fé. Capítulo 9. A transformação. Quando Deus reconstrói o que está quebrado. Nos dias seguintes, coisas sobrenaturais começaram a acontecer. O milagre da secagem. Apesar da enchente em menos de 24 horas, o chão da oficina estava completamente seco, sem nenhum vestígio de umidade. Os irmãos da congregação que vieram ajudar ficaram boquiabertos. A chegada dos operários, 2 jovens da igreja desempregados, apareceram na oficina dizendo que Deus os havia enviado para trabalhar de graça até que as coisas melhorassem. O primeiro grande cliente, um empresário da cidade que nunca havia ido à oficina, apareceu com um caminhão quebrado e após o conserto, pagou o dobro do valor combinado, dizendo: Deus me falou para abençoar este lugar. A chave multiplicada. Lucas notou que sempre que colocava a chave de prata em alguma fechadura, do cofre, da porta, do armário, coisas boas aconteciam. Um dia, ao abrir o armário de ferramentas, encontrou 10 chaves iguais dentro, como se Deus estivesse dizendo: isso é só o começo. A noite de consagração, esta oficina é do Senhor. Uma semana depois, a congregação toda se reuniu na oficina para um culto de consagração. Lucas, agora com um sorriso que não saía mais do rosto, compartilhou tudo o que Deus havia feito. Irmãos, esta oficina não é mais minha. É do Senhor. Todo o lucro que entrar aqui será usado para abençoar a obra de Deus e ajudar quem precisa. O irmão que presidia a reunião orou: Pai, santifica este lugar. Que cada parafuso apertado aqui seja um testemunho do teu poder. Que cada carro consertado saia daqui não só com o motor funcionando, mas com uma bênção espiritual. Que esta oficina seja um farol de esperança nesta cidade. E então, algo incrível aconteceu. Enquanto oravam, óleo sagrado começou a pingar das paredes. Não havia tubulações, não havia explicação natural. Era como se o próprio edifício estivesse chorando bênçãos. Os irmãos se ajoelharam, chorando, enquanto ungiam as ferramentas, as máquinas, até mesmo os pneus dos carros que estavam no pátio. Capítulo 10. O legado, quando um sonho se torna realidade para muitos. Um ano depois, a Lucas Mecânica não era mais uma pequena oficina à beira da falência. Era um centro de restauração, não só de veículos, mas de vidas. O projeto Chave de Prata, Lucas começou a treinar jovens carecas da igreja e da comunidade, ensinando-lhes não só mecânica, mas princípios bíblicos de trabalho e honestidade. Os testemunhos. Todos os sábados antes de fechar, Lucas reunia os funcionários e clientes para um breve momento de oração. Muitos aceitaram a Jesus ali mesmo, entre ferramentas e motores. O milagre do carro que não tinha jeito. Um dia, um homem trouxe um carro completamente destruído por um incêndio. Os mecânicos disseram que era perda total. Mas Lucas orou sobre o veículo, ungindo-o com óleo. No dia seguinte, ao ligar a chave, o motor funcionou perfeitamente sem nenhuma peça trocada. O homem, um ateu confesso, caiu de joelhos e entregou sua vida a Cristo. A visita do anjo. Uma noite, enquanto Lucas fazia a contabilidade, um homem vestido de branco apareceu na porta. Não era Elias, mas sua presença era igualmente sobrenatural. Ele deixou um recado: continue fiel. Deus está preparando algo ainda maior. E desapareceu, deixando para trás um cheiro de mirra. Capítulo 11. A lição final. Deus não mudou, você é que enxergou. Uma tarde, enquanto Lucas ensinava um jovem aprendiz a trocar óleo, o rapaz perguntou: Irmão Lucas, como o senhor soube que Deus ia fazer tudo isso? Lucas sorriu, lembrando-se daquela noite em que quase desistiu. Eu não sabia, mas eu creio. A diferença entre a derrota e o milagre é a fé. Deus não mudou. Ele sempre esteve aqui. Eu é que finalmente enxerguei. Ele pegou a chave de prata, que agora ficava emoldurada na parede da oficina, ao lado de uma